Boa tarde, começando a gravação. Esse é o nosso segundo encontro sobre modelo de escoamento de gotas e simulação de escoamento de gotas usando métodos de projeção e level 7, tá? Então, vamos continuar. A ideia da aula de hoje é falar um pouco sobre o método de discretização espacial e dar um passeiozinho lá no programa para a gente dar uma olhada. Então, eu vou revisar rapidamente o que nós já vimos sobre o modelo. Então, esse é o nosso modelo, é um modelo de interface contínua. Ele é, ele é composto pela equação da continuidade, dividido igual a zero, pela equação da quantidade de movimento, eu estou grifando ela agora. Essa aqui está a equação da quantidade de movimento, a equação de Navier-Stokes. Essa equação pode estar modificada por termos de força de campo, que vão representar, por sua vez, ou a força de tensão superficial, ou a força magnética, ou o empuxo magnético, ou o empuxo gravitacional, ou quaisquer outras forças de campo que estejam ou concentradas na superfície ou diluídas no domínio inteiro, né? Uma observação importante é que a força de superfície que vai, digamos assim, produzir o efeito de tensão superficial, essa força, ela fica concentrada na interface por um delta de Dirac, tá certo? Beleza. Muito bem. É, esse delta de Dirac é aplicado sobre uma função de distância. Nós vamos falar sobre essa função de distância ainda em encontros futuros, tá bom? Mas a função de distância é uma função level 7, essa função define um level 7 que nos permite não só focalizar essas forças especiais na interface, como também permite que nós calculemos grandezas geométricas como a curvatura ou o próprio vetor normal, de maneira muito intuitiva, usando discretizações simples, tá? E essa equação, a função de distância, tem que ser transportada como uma propriedade conservativa das partículas do escoamento. Então, isso nós vimos na aula passada. E aí, o nosso primeiro ataque foi sobre o método de projeção. O método de projeção ele serve para fazer o acoplamento entre a solução do campo de velocidade e do campo de pressão. Essa é a principal tarefa do método de projeção, tá? Ele está escrito aqui para o problema transiente, então, no fundo, o método de projeção aqui é usado para resolver a equação de Navier-Stokes transiente, tá? Então, lembrando como é que ele funciona, essencialmente, funciona assim, ele é um método que faz a solução segregada. Ele divide a solução do problema de Navier-Stokes em duas etapas separadas. Numa primeira etapa, a gente acha um vetor, a gente resolve primeiro o problema da velocidade e depois a gente conecta isso, gera uma equação para a pressão. No fundo, o que ocorre é o seguinte: na equação de Navier-Stokes, a pressão faz parte, mas não existe uma equação para a pressão, né? E o método de projeção, de certa maneira, nos fornece a equação. Qual que é a ideia? Como é que fala? A ideia essencial é a seguinte: a gente resolve um campo de velocidade que não depende da pressão, é o campo U estrela, isso é a velocidade tentativa. Na língua inglesa, muitas vezes você vai encontrar isso nos papers como trial velocity. Então, o que acontece? Você resolve, então, uma equação que ignora a existência do campo de pressão ou que usa informações do campo de pressão que já é conhecido. Isso a gente pode tratar outro dia, tá? Depois, a gente corrige esta velocidade com a equação que conecta isso com o campo de pressão. A ideia essencial, o que que é? Se você somar a equação de baixo com a equação de cima, você chega numa discretização, segundo o método de Euler, da equação de Navier-Stokes. Então, a soma dessa equação aqui com essa equação aqui, essas duas equações, eu espero que vocês estejam vendo quando eu aponto com o mouse, que hoje eu estou tecnologicamente debilitado, esqueci a minha tablet, tá? Tá funcionando aí a tablet? É que eu estou aqui, o meu filho está me ajudando aqui, que ele manja muito mais essas paradas que eu. E aí ele está ajeitando aqui para mim. Se funcionar, beleza. Ó, então,
Se você somar essas duas equações, você chega numa discretização para essa, tá? Pode compartilhar, Ian. Deixa eu ver aqui. Só um instantinho, pessoal. Deixa eu ver se vai rolar um compartilhamento de tela aqui. Ah, você está compartilhando, ó. Eu acho que você está compartilhando. Só, entendi. Aí como é que eu faço para descompartilhar aí e voltar o meu compartilhamento aqui, quando eu quiser? Eu te mostro. Tá, não, por enquanto eu não quero ter aqui. Quero voltar. Tá bom. Aí você compartilha aí. E depois eu recompartilho aqui, não é isso? Ah, maneiro. Ah, filho, eu acho que agora eu estou independente, filhão. Obrigado, viu? Eu É, me adicionei aí que eu sou o iPad, tá? entendi. Agora como é que eu descompartilho aqui, cara? Tem certeza? Ah, tá Não, aqui, tá aqui. é só compartilhar. Ah, entendi. Você não precisa. E é bom que eu tenho um feedback eu mesmo aqui do que está rolando, né? Sim. Pô, legal, legal. Obrigado, filho. Então vamos lá, continuando, pessoal. Só compartilhar aqui, ó. Certinho. Beleza, não, aqui eu tô ligado. Valeu, filho. Então, olha só. É, Desculpa aí, pessoal. Pronto, voltei. Aí, o que que a gente faz com a equação da correção? Tira o divergente dessa equação e força que o divergente de u n mais 1 seja nulo. Então, se esse divergente for nulo, isso significa que, né, nós estamos forçando a incompressibilidade das equações, e na hora que você tira o div da equação da correção de pressão, dessa segunda equação de baixo aqui, a gente aterriza nessa equação aqui, né? Esse é o divergente da equação dessa aqui. Ora, isso aí, o que que isso gera, produz para a gente? Uma equação para pressão, uma equação de Poisson para pressão, né? Uma vez que a gente resolver a equação de Poisson para pressão, eu conheço esse termo de pressão aqui, então eu já conheço o U, então eu posso calcular o U em N mais 1, né? Então, resumindo, como é que fica o método de projeção mais simples de todos? Resolvo uma equação para U estrela, achei U estrela, resolvo o campo de pressão, determinei o campo de pressão, corrijo a equação para U, ou seja, corrijo o U estrela usando o campo de pressão e depois repito tudo de novo. Nessa versão do método, ele estava explícito. Então, é um método explícito, porque quando eu estou. Na verdade, isso aqui é um método semi-implícito, porque essa equação é explícita, mas essa é implícita. Tá? Agora, essa explícita aqui, qual é o problema dela? A solução do campo de velocidade U estrela é muito instável e depende de ΔT muito pequeno. Tá? Para corrigir isso, o que a gente faz? A gente cria o método implícito. Eu não vou rever toda essa dedução aqui, tá? Mas no método implícito, o que acontece é o seguinte, pessoal, a gente gera uma equação que é implícita para a velocidade. Está aqui ela, tá? Então, essa equação. Então, vamos rever, tá? Então, aqui a gente tem uma equação que é uma equação de Helmholtz, no fundo, tá bom? Ou Helmholtz-like, né? Porque não é exatamente, mas parece. Então, você tem essa equação de Helmholtz aí para U estrela. Então, nós vamos resolver essa equação usando o método de projeção, ou um método de resolver sistema linear. Qual que é o grande barato? Então, isso vai gerar para nós um sistema linear, e é desses sistemas lineares que a gente vai tratar hoje, tá? Isso aqui vai ser o lado direito do sistema linear e tem que ser totalmente conhecido. E isso é conhecido. Isso é conhecido por quê? Porque só depende de UN, e o termo U escalar grade de U, nós vamos extrapolar usando uma extrapolação dessa natureza aqui, tá? Então, muito bem. Aqui a ideia é resolver um campo de resolver o campo de velocidade U estrela, resolver o campo de pressão. Agora, a pressão também vai ser uma pressão tentativa, por isso que a gente escreveu esse phi, é um trial pressure, tá? Isso que vai ser uma pressão tentativa, mas é muito parecida com a equação anterior, se você reparar bem. Aí depois corrige a velocidade e corrige a pressão, porque a pressão também era tentativa. Essa parte da aula que ficou aqui embaixo era para mostrar como que essa pressão tentativa funciona, tá? Muito bem. O que que eu vou fazer hoje? Hoje eu quero tratar
sobre a solução, a discretização espacial que nós usamos, tá? No contexto da discretização espacial, eu vou mostrar primeiro como a discretização espacial se aplica à solução dessa primeira equação aqui. E depois a gente pode estender o nosso conhecimento para como ela se aplica a esta equação aqui. Ok? Então vamos lá. Tá aqui, pessoal. Isso aqui é como a gente vai fazer como é que fala? A nossa discretização espacial, tá bom? Então, a ideia aqui é a seguinte: o que nós estamos vendo aqui, o nome do que a gente vai usar primeiro, diferenças finitas. O que significa usar diferenças finitas? O método de diferenças finitas é o primeiro método de discretização que apareceu. O próprio método de Euler pode ser entendido como método de diferenças finitas, tá? O método de diferenças finitas, ele consiste em você aproximar as derivadas. Isso é essencialmente diferente do método de elementos finitos, de elemento de contorno, de elementos espectrais. Cada um desses métodos, ou mesmo de volumes finitos, tá? Muito embora você possa assumir que o volumes finitos é só uma maneira de chegar às equações de diferenças, mas o, o método de diferenças finitas consiste em você aproximar as derivadas, tá certo? Usando séries de Taylor. Deixa eu fazer uma pergunta. E vocês respondem em voz alta ou faz um joinha? Eu acho que eu consigo ver se você fizer um joinha. Quem conhece, quem tem alguma noção de diferenças finitas aí já? Você tem, Alan? E volumes finitos. É quase a mesma coisa. Isabel? Isabel tem, né? Eu tenho daquela aula que você me deu. Muito boa aula, inclusive. E não está estudando com o Arthur, não? E também estudando com o Arthur. E Luiz? Tá de boa, né? Diferenças finitas, Eu né? tô de boa. Tá, A gente já viu isso antes. Tá. O Alan, olha só o que eu vou falar rapidamente aqui, como que a gente faz diferenças finitas. Deixa eu testar o que meu filho fez para mim aqui. Tá bom. Compartilhar tela. Vamos ver. Vou ver se vai acontecer alguma coisa errada aqui. Esse aí acho que é meu filho. Cadê a coisinha que ele preparou para mim aqui? Deixa eu ver. Pense numa pessoa que tem problema com esses aplicativos. Ian, eu perdi o aplicativo aqui, cara. Onde é que é aqui? É GoodNotes? Ah, chegou o GoodNotes. E é bom deitar a tela, só pra ficar. Legal, obrigado, filho. Alan, deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa que preste aqui. Então, qual que é a ideia, né? A ideia é a seguinte, eu vou fazer isso aqui para uma equação de segunda ordem, tá? Então, pensa que a gente tivesse uma equação assim, tipo... Tá escrevendo? Não, peraí. Vou ver aqui. Gente. Ian? Não escreve. Vê o que eu estou fazendo de errado. Não, parou mesmo. Acho que vai ficar sem mesmo, pai. Vai, né? Vai. Parou. A Letícia usa isso direto aqui. Deve ter acabado a bateria dela. Mas também tem bateria, né? Você não tem uma, não adianta, né? Gente, hoje a gente vai ficar precário. Desculpa aí, pessoal, não vai ter jeito aqui. A tecnologia... Qual que é o grande lance? Na próxima vez vocês venham para o quadro negro comigo, aí fica tudo mais fácil, tá? Vou voltar aqui. Alô, o negócio é o seguinte, cara. Eu não vou conseguir desenhar hoje, mas é uma boa leitura para você fazer sobre diferenças finitas. É um método muito fácil. Na verdade, o que que a gente faz? A gente aproxima derivadas. Como é que a gente aproxima derivadas, tá? Esqueça todos os quadrados e triângulos, pense só nos pontos pretos aqui, porque eles são mais claros, vai ser mais fácil de ver, tá?
Imagine que o ponto preto numa reta só é uma discretização espacial de uma reta. Que esse ponto que o mouse está em cima, o que Última vez. aconteceu? Ajeitei. Conseguiu? Consegui. Então faz o serviço aí para mim agora e coloca. Vou compartilhar? Pode compartilhar aí. Tá bom. Agora vai dar. Vai, vamos lá. Inicia a transmissão, né? Sim. Apaga pelas costas? Não, não apaga pelas costas, apaga por aqui. Beleza. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui, tá? Imagina que você tivesse essa equação aqui, ó. Y duas linhas mais AY, sei lá, igual a qualquer coisa, tá? Eu vou colocar igual a zero e a gente quer fazer uma discretização, quer resolver essa equação aqui, por exemplo, essa equação ela é uma equação que está definida para x que pertence a, sei lá, 0 e L, né? Então, qual que é a nossa ideia? Nossa ideia o domínio começa em 0, termina no x igual a L. A ideia de diferenças finitas é você abandonar a pretensão de resolver este problema em todo o domínio e só conhecer a solução em alguns pontos no meio do domínio, né? Então, se esse aqui é um ponto, é o que nós fazemos, essa distância aqui, nesse caso é ΔX, muitas vezes a gente chama isso de H também, tá? Então, suponha que esse aqui é um ponto X. Se você quer aproximar, se você conhece a função x e gostaria de aproximar no ponto x mais ΔX, só que eu já vou usar x igual a H, ΔX igual a H, o que você faz é usar uma série de Taylor, isso aqui dá y de x, mais y' de x vezes h, mais y duas linhas de x vezes h ao quadrado sobre 2, e assim por diante, tá certo? Então, repara, uma coisa que a gente pode fazer, nesse caso aqui, vamos supor que eu estou interessado em determinar a minha segunda derivada, porque essa minha equação aqui ela tem uma aproximação para a segunda derivada. Eu preciso determinar uma aproximação para a segunda derivada, tá? Nesse caso, vale a pena a gente continuar fazendo essa coisa aqui. Eu faço y 3 linhas de h ao cubo sobre 3 fatorial, mais y 4, não vou fazer 4 linhas, não. Eu vou escrever uma coisa aqui, que se você não entender, você me fala, mas eu acho que você vai entender. Mais uma ordem de h à quarta, tá? A ideia qual que é? Isso aqui é a série de Taylor, tá bom? A ideia é você usar tantas séries de Taylors em tantos pontos que forem necessários, em quantos pontos necessários, para que você consiga uma equação algébrica que aproxime a derivada que você deseja, tá? E ela tem que ser algébrica, ela não pode conter derivada nenhuma. Então, eu tenho que conseguir uma equação algébrica para aproximar a segunda derivada, e não pode aparecer a primeira derivada. Então, essa aqui seria a equação, a série de Taylor para este ponto. Eu vou fazer a série de Taylor agora para esse ponto, que é o y em x menos h. Isso vai dar a mesma coisa, só que troca um sinalzinho de vez em quando. Mais y, 3 linhas, h 3 sobre 3 fatorial, mais ordem... Opa, errei um sinal, daqui a pouco conserto. Ordem h quarta, tá? Esse sinal aqui é negativo. E aí, eu tenho duas equações. Eu vou fazer combinação linear das duas para ver se eu consigo isolar o termo que eu quero. Nesse caso, é muito fácil. Se você simplesmente somar essas duas equações, você vai ver que o termo que contém a primeira derivada some. E o que acontece é que você fica com y em x mais h. Eu já vou associar isso aqui a índices. Então, esse aqui é o i, o x mais h é o i mais 1. Então, isso aqui seria y de i mais 1, mais y de i menos 1, que é esse, é igual, somei esses dois, 2y de i, que é o y lá no nó onde eu quero. Repare que o termo de primeira derivada sumiu, está na glória. Sobrou agora quem? Soma esses dois termos aqui, vai aparecer mais y, duas linhas no nó i, que multiplica h ao quadrado. O termo de terceira derivada também some, fica só apenas, sobrou uma ordem à quarta. Ou seja, a gente começa a errar a partir do termo na série de Taylor, que é proporcional a ΔX elevado a 4. Tá? Naturalmente, eu consigo isolar esse y duas linhas aqui, ó. Consigo isolar esse y duas linhas, e isso resulta em y mais 1, menos 2y,
mais yi menos 1 dividido por h ao quadrado mais ordem h ao quadrado. Cuidado, tá? Eu dividi por h ao quadrado, então esse h quarta fica h ao quadrado. Tá? Então, por exemplo, isso aqui o que que é? É uma das possíveis aproximações para a segunda derivada usando diferenças finitas. Tudo bem? Tá, e aí, o que que acontece? Como é que isso conversa com a nossa equação, tá? Isso conversa assim, ó. Deixa eu ver se eu sei abrir outra página. Se alguém souber me dar uma dica como é que cria outra página, eu aceito a dica. É. Ah, puxa aqui. Ah, consegui. Ah, estou melhorando. Ó, o que acontece? Você tinha a equação y duas linhas mais AY igual a zero. Isso aqui é a nossa EDO. Equação diferencial ordinária, no caso. Se você aproxima isso aqui nos pontos, usando as fórmulas de diferenças finitas, esse termo aqui pode ser escrito como yi menos 1 menos 2yi mais yi mais 1, tudo isso dividido por h ao quadrado, mais a vezes yi igual a zero. Tá? Beleza, o que aconteceu? Agora, esta equação aqui de baixo, ela já não é uma equação diferencial, é uma equação algébrica, tá? E ela é a nossa equação de diferenças finitas, ou equação de diferenças, tá? Claro que a gente pode dar uma arrumadinha nela, se eu fizer uma arrumadinha de nada, tá? Ou seja, se eu multiplicar tudo por h ao quadrado e reunir tudo, essa equação pode ser escrita assim, ó, yi menos 1 menos. Não vou botar mais, vou abrir um parênteses aqui, a vezes h ao quadrado. Se eu errar, você me fala, tá? A vezes h ao quadrado menos 2, que multiplica yi, mais yi mais 1. Tudo isso igual a zero, tá? Acho que eu fiz bem, acho que está tudo certo. O que que acontece? Pessoal, isso aqui, ó, é a nossa equação de diferenças. Ela vale para todos os nós, na verdade, com exceção de 2, para todos os nós do nosso domínio. Tudo bem? O que que vai acontecer aqui, turma? Queria chamar a sua atenção de que isso aqui, ó, na verdade, define para nós um sistema linear. Alan, tá acompanhando isso aqui? Ou posso andar mais rápido, posso andar mais devagar? O que que você quer que faça? Está indo tudo bem, pessoal? Tudo certo. Olha, isso aqui é um sistema linear. Às vezes não fica claro que isso é um sistema linear, tá? Vou tentar te mostrar por que que isso é um sistema linear. Mas, antes disso, vou só chamar a sua atenção que esse negócio aqui é, na verdade, um caso particular, tá certo? De um certo sistema linear que pode ser escrito, em geral, da seguinte maneira. Você pode escrever esse sistema linear como um coeficiente AI, que multiplica o nó yi menos 1, mais um coeficiente BI, que multiplica o nó yi, mais um coeficiente CI, que multiplica o nó yi mais 1, igual a um certo coeficiente DI. Tá? Esse sistema linear, esse negócio aqui, cara, né? No nosso caso, quem é o AI? Né? No nosso caso, o AI é simplesmente 1, ele é um cara constante. Quem é o BI? AH ao quadrado menos 2. Quem é o CI? 1 é constante também. E o nosso DI é zero. Tá? Então, o que acontece é assim, a gente tem um sistema linear nessa forma aí. Tá? E tem A, B, C, D e tal. É claro para todo mundo, para você isso é claro que isso é um sistema linear, Alain? É assim. Tá? Cara, se é claro que isso é um sistema linear, então a gente conseguiu adiantar bastante coisa, tá? Deixa eu ver, deixa eu compartilhar aqui.
Ah, cara, para eu não ficar fazendo compartilhando e descompartilhando, eu vou tentar fazer um negócio aqui. Vou levar a nossa aula aqui na mão, na munheca. Vou ver se eu consigo, tá? Então tá. Então, vou fazer a nossa discretização, tá bom? Qual é a equação que eu me propus a discretizar com vocês agora? Não, mas antes disso é o seguinte. Desculpa. É lógico que isso tem uma versão 2D, 3D, na verdade 4D, quanto você quiser, tá? A versão, a versão 2D desse negócio seria como? Se você imaginar que o seu domínio é 2D, né? E fizesse essa coisa aqui, tá? Pegasse um nó qualquer aqui, ó. Esse nó qualquer, ele tem, na verdade, 4 vizinhos, tá? Você pode chamar este nó, é confortável chamá-lo de nó IJ, então eu posso usar uma notação com I e J, isso não é obrigatório. Na verdade, eu poderia dar um número para cada nó e depois tentar montar o sistema linear com um número em cada nó. Mas, como a gente vai sempre usar esse tipo de malha, pelo menos aqui nessa versão do programa, é muito confortável usar a indexação com I e J, tá? Então, se esse é o nó IJ, esse aqui é o nó I, J menos 1, esse aqui é o nó I mais 1J, e os outros você sabe aí quais são, né? I menos 1J, e esse aqui é o I, J mais 1. Pronto, tá aí, né? Por exemplo, como que é a versão, como que fica o nosso operador laplaciano de alguma função, digamos, o laplaciano de P, né? Avaliado no nó IJ em diferenças finitas. Se você fizer aquele exercício da série de Taylor, considerando que essa discretização seja toda homogênea, ou seja, aqui é H e aqui também é H, este operador aqui ele fica muito, muito simples. Ele fica simplesmente assim, ó, PI menos 1J mais PI J menos 1 menos 4 vezes PIJ mais PI mais 1J mais PIJ mais 1, tudo isso dividido por H ao quadrado, e isso tudo é uma aproximação do tipo ordem H ao quadrado. Tá? Então, o que eu estou dizendo para você é que aquela operação de diferenças finitas fica desse jeitinho. Tá? E se for em 3D, que é o nosso caso, a única coisa que vai mudar é que esse número aqui vai ser 6 em 3D. E, naturalmente, você agora vai ter 3 índices: o I, o J e o K. E essa coisa ia ficar PI menos 1J mais PIJ menos, PI menos 1JK, PIJ menos 1K, e o outro termo PIJK menos 1. Aí o PIJK com 6 e os outros termos, tá? Então, isso aqui, na verdade, tem um nome, isso aqui seria o estêncil, a aproximação do estêncil de 5 pontos, né? Seria, esse aqui é o nosso stencil, essa aqui é a aproximação, seria assim, 5 points stencil, tá? Porque ele precisa de 5 pontos, né? 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então, tá aqui. Esse aqui é a aproximação 2D. Agora tem uma coisa que a gente faz no caso da simulação das equações de Navier-Stokes, quando a gente está querendo resolver o nosso problema, que na verdade o nosso problema, a equação, vou escrever ela aqui, du dt mais u escalar grade de u igual a menos 1 sobre ρ grade p mais ni laplaciano de u. Isso aqui, quando eu, né, esse problema aqui, minha gente, ele tem, na verdade, em 2D, ele tem U, V e P. São as 3 coordenadas que eu quero determinar, tá? O U, V e P, né? Então, o que a gente vai fazer são 3 malhas separadas.
uma para cada uma dessas quantidades. Tá? Vou fazer um chinês dessas malhas aqui para você. Não, antes de fazer o chinês, eu vou fazer só um elemento. Então, vamos imaginar uma célula. O que a gente vai fazer é o seguinte. Nas nossas células, a pressão está sempre armazenada numa malha que passa no meio da célula. Os nós dessa malha passam no meio. Tá? Isso aqui, então, vai armazenar para nós a pressão. E, na verdade, outros escalares. Se eu estivesse trabalhando com a velocidade, com a temperatura, ela ia ficar aí também. Aqui, ó, a gente vai armazenar a componente U da velocidade. E aqui, nós vamos armazenar a componente V da velocidade. Tá? Esse tipo de discretização, ele tem... Qual é a desvantagem dele? Vou começar pela desvantagem. A desvantagem é que você tem 3 malhas. E você vai ver que, às vezes, você quer conhecer uma propriedade em um lugar, só que ela está armazenada em outro lugar. Então, você precisa, às vezes, fazer umas interpolações para colocar Vamos supor que você precise conhecer a pressão na posição do nó de velocidade. Então, você vai ter que fazer umas interpolações. Tá? Qual que é a vantagem agora? A vantagem é que esse é um tipo de discretização que é mais estável. Eu vou dar só as palavras-chave para vocês, tá? Ela não sofre de um problema que chama instabilidade do tabuleiro de xadrez, checkerboard instability. Aí você pega essa palavra-chave, dá uma procuradinha por aí. Mas ele é mais estável, no senso do o acoplamento pressão-velocidade fica mais estável. E mais do que isso, a gente vai conseguir calcular as derivadas, algumas derivadas de primeira ordem, ficam muito bem calculadas, ficam convenientemente calculadas. Eu vou tentar mostrar isso para vocês também, tá? Professor, Oi, fala. só uma dúvida. Você falou em criar 3 malhas, né? É, Por que não pegar a mesma malha e subdividir ela mais e só falar em tais pontos eu quero essas informações, em outros pontos eu quero outras informações? Luiz, na verdade, a gente pode fazer o programa inteirinho sem nunca criar nenhuma malha. A gente não cria mesmo. A gente só sabe, na nossa cabeça, no fundo das contas, que o nó de velocidade está um pouco na frente do nó de pressão, tá na face. E que o nó de pressão está no centro da célula. O próprio programa, se você olhar, você vai ver que ele armazena a malha, tá? O nosso programa armazena a malha. A variável x, quando você pega uma célula padrão do nosso programa, esse ponto aqui, ó, ele seria o x, o vetor x, tá? IJ. Este ponto aqui seria o vetor U, IJ. Este ponto aqui em cima seria o vetor V, IJ. E esse aqui é o PIJ. Só que fisicamente eu sei que o UIJ está H sobre 2 na frente do PIJ. Tá? Vou te mostrar o que isso significa e por que isso é importante. Só para não perder a sua pergunta, imagine por um instante que você quisesse conhecer a derivada du dx na posição do ponto de pressão IJ. Tudo bem? Ou seja, você gostaria de conhecer du dx aqui, ó. Não tem um UI aqui? Na célula o outro, esse cara aqui não está na malha de U, ele não seria o U, opa, o U I menos 1J. Então, esta derivada aqui, ela é assim, ó, UIJ menos UI menos 1J dividido por H, e aí que vem uma coisa muito bacana. Essa é uma derivada de ordem H ao quadrado. Fica parecendo que não é, porque eu usei 2 pontos de velocidade que são adjacentes. Mas ela é ao quadrado se você estiver usando esta informação. Já vou até usar uma anotação aqui boa. Se você estiver usando essa informação na posição
de P e J. Então, a gente vai ver que a gente vai usar isso aqui já já. A gente vai usar isso aqui já já. Mas, no fundo, são malhas diferentes. E são malhas diferentes em que sentido? Elas têm quantidade de nós distintas. A gente vai ver que a malha de U tem uma quantidade de nós que é diferente da malha de V na direção X e na direção Y, e todas elas são diferentes da malha de P. Um nó de diferença. Não sei se eu consegui Entendi. te ajudar a Entendi, entender. entendi. Entendeu? Então, olha só, isso aqui, pessoal, tá? Essa história aqui é que é o tal do staggered, como é que fala? Staggered grids, tá? Tem gente que também fala MAC, M-A-C, Mark and Cell, tá? Para esse tipo de aproximação, tá bom? Então, quando a gente olhar o nosso domínio inteiro, eu estou fazendo 2D porque é muito mais fácil de desenhar, mas o nosso caso é sempre 3D, tá? Se você pegar o domínio, dividir numa discretização trivial, como é essa que nós estamos fazendo, tá? Aqui. Peguei aqui o domínio, tá bom? Aí, eu só vou exemplificar para vocês essa questão que eu falei agora do número de nós. Onde é que tem nó de U? Em todas essas faces verticais. Então, vamos supor que eu fale assim, eu quero saber qual é o número de nós na direção I da variável U. Estou criando uma anotação aqui, tá? Aí você vai ver o que é. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Agora vamos ver quantos nós na direção I que eu tenho da variável V. Tá? A V, ela já fica aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Veja que já é 7. Tá? E você vai ver que esses nós, na verdade, se você também poderia olhar assim, o mundo físico, né? Ou seja, a coordenada espacial nó IX ou NX. Na verdade, não faz muito sentido falar IX. Eu acho que até no programa eu chamo isso de NX, né? O NX, ele também vai ser igual a 8. Né? Mas repare, a quantidade de nós de U na direção X é igual a NX, mas isso não é verdade para a quantidade de nós de V na direção X, tampouco é verdade para a quantidade de nós de pressão da direção X, que também vai ser 7. Tá? Então, essa é uma questãozinha aí. Agora, vamos considerar a nossa staggered grid para fazer a discretização da seguinte equação. Nós temos a seguinte equação para resolver. Laplaciano de Pn mais 1. Não importa esse Pn mais 1. Eu vou até tirar esse n mais 1, porque o que importa é que isso aqui é uma variável a ser determinada implicitamente ainda resolvendo o sistema linear. Laplaciano de Pn mais 1 é igual... Ai, gente, eu vou ter que colar aqui porque eu não me lembro. Bem. Rho sobre ΔP. ΔT, perdão. Div de U estrela. Pronto. Tá? Essa é a nossa equação. Vamos fazer uma versão discreta para esta equação no nosso programa. Tá? Vamos fazer uma versão discreta para essa equação. Vamos usar diferenças finitas, vamos ver o que acontece. O que acontece é o seguinte, isso aqui vai ficar como? Isso aqui vai ficar assim, ó. P I menos 1J mais PIJ menos 1 menos 4PIJ mais PI plus 1J mais PIJ mais 1, tudo isso dividido por H ao quadrado, igual, eu vou escrever na linha de baixo, tá? Rho sobre ΔT. E agora eu preciso escrever o divergente de U estrela. U estrela está armazenado no mesmo lugar que U, tá? Quem é o divergente de U estrela mesmo? É DU estrela dx mais DV estrela dy. Tudo bem? Dúvidas? Não dúvidas. Não.
Então, vou calcular o du dx. Só que eu quero calcular o du dx onde? Na posição, eu estou resolvendo a equação para pressão. Eu preciso calcular isso na posição do nó I-1, ou IJ, tá? Esta equação está sendo gerada, vou fazer um desenho aqui, ó. Essa equação está sendo gerada para quem? Para este nó genérico PIJ, tá? E eu agora preciso calcular du dx na posição do nó PIJ. Quem que vai ser isso? Vai ser o U estrela daqui menos o U estrela daqui dividido pela distância entre os dois nós. Então, isso vai ser U estrela IJ menos U estrela, esse U aqui é a componente, tá? U estrela I menos 1J dividido por H, mais o mesmo para V. Só que agora o V estrela, ele vai ser em IJ menos V estrela IJ menos 1 dividido por H, fechou. Repare, esta equação bacaninha aqui, tá certo? Ela pode ser reorganizada, vou tentar aproveitar esse finalzinho de papel, tá? Você vai ver que ela é muito fácil de você reorganizar uma equação num sistema linear, olha lá, num sistema linear, de que jeito? Desse jeito aqui, ó. A e J, P I menos 1J, mais B e J, P I J menos 1, mais C e J, P i J, mais D e J, PI mais 1J, mais EIJ, PIJ mais 1, igual a FIJ. Me ajude a fazer um exercício aí. Quanto que vale A e J no nosso sistema? Do jeito que ele está escrito aqui na equação de cima. A equação para ele vai ser essa aqui, ó. Essa é a nossa equação de diferenças finitas. Essa aqui é a nossa EDP equivalente. Ou melhor, muito mais correto dizer que a EDF equivale à EDP, ou ela tenta aproximar a EDP, né? Elas não são equivalentes, ela aproxima. Olhando para a minha EDF, quanto que vale A e J? That's a question. 1. Hã? 1. Se passar o H. Se passar o H multiplicando para o outro lado, pode ser 1, não pode? Se você passar o H multiplicado, você também poderia responder 1 sobre H ao quadrado, né? Podemos, eu vou até fazer o que você falou, vou fazer o seguinte, ó, eu poderia simplificar assim, tira esse H daqui e coloca esse H... Ih, caramba, cadê minha caneta vermelha? Tá aqui. Coloca esse H multiplicando aqui, ó, H ao quadrado, né? Opa, ui! Peraí. Como é que faz para dar undo aqui? O H ao quadrado, pronto. Tá? Então, seria quem? Seria 1. Então, esse cara aqui, vamos voltar para o azul. Esse cara aqui seria 1. Esse aqui seria 1. Esse aqui seria quanto? Menos 4. Esse aqui seria 1. Esse seria 1. E esse seria quem? Aí ia ter que fazer essa conta aqui, né? Tem que calcular esse termo aqui. Esse termo. Entendeu aí, pessoal? Sim. Beleza. Beleza? Gente, os nossos programas de resolver equações, de resolver mecânica de fluidos, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou descompartilhar agora e vou eu mesmo aparecer. Eu quero aparecer aí. Como é que eu vou fazer aqui para descompartilhar isso? Espera aí. É aqui que eu... Ó. Parar o compartilhamento, como é que faz aqui? Seguir. Parar a apresentação. Ah, beleza.
Então tá. Então, agora, olha só, vou colocar aqui o quê, né? Sei lá o quê. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou, então, mostrar o nosso programa. Vou dar uma passeada numa das versões do nosso programa. Por sinal, eu estou trabalhando numa delas aqui, tá? E para eu vou apresentar algumas coisas. Depois a gente vai refinar isso, tá certo? Mas, em essência, o que que o nosso, quais são as tarefas do nosso programa? Eu acho que para isso vale a pena eu compartilhar uma coisa aqui, sim. Eu acho que ilustra. Deixa eu compartilhar aqui, ó. Vamos pegar essa versão, não essa, mas essa aqui, que é a do implicit version, tá? Do nosso programa. Olha só. Se você olhar só o que está nesse box grande aqui, que é a versão desse projection method implicit version aqui, ó, tá? Se você pegar só isso aqui, você vai ver a primeira equação. Essa primeira equação aqui, ela é um, ela é um sistema linear daqueles. Só que ela é um sistema linear para U estrela. Repara, ele é fácil. Você vai fazer o Laplaciano de U estrela, tá? Vai fazer o Laplaciano de U estrela. E na hora que você fizer o Laplaciano de U estrela, você vai ter um UIJ aqui também sobrando. Então você monta, na verdade, dois sistemas lineares. Um sistema linear para a componente U e um sistema linear para a componente V. Né? O que que esse sistema linear da componente U e da componente V que eles têm? Eles têm aqueles coeficientes A, B, C, D, E, que são resultantes do quê? Da discretização deste termo aqui. Eles também têm um componente F, que é resultante da discretização deste termo aqui, que você tem que abastecer lá no F, tá? Muito bem. Então, para fazer o primeiro passo, um programa nosso faz o quê? Ele precisa montar o sistema U e V. Ou seja, ele precisa preencher aqueles coeficientes A, B, C, D, E, F. Aí ele resolve o sistema linear. Não importa como ele resolve o sistema linear. O fato é que ele resolve. A solução do sistema linear são os valores de U e V, em todos os pontos DU e DV. Lembrando que não são a mesma quantidade de pontos. Uma vez que eu calculei U e V, estrela, né, eu tenho condições de resolver a equação de pressão. Resolvo a equação de pressão fazendo a mesma coisa. Eu tenho que montar os coeficientes para a pressão e resolver a equação de pressão. Depois, não tem que montar mais coeficiente nenhum, você só vai fazer essas correções aqui, tá? Muito bem. Eu ainda não falei de uma parte muito importante que vai ficar para outra aula. Estou vendo que a gente vai ter muitas. Que vai ser como aplicar condições de contorno, que isso aí é essencial, tá? Mas, dito isso, eu acho que já dá para a gente olhar para o programa e entender algumas coisas que tem lá dentro dele, tá? Então, é o que eu vou fazer agora. Eu vou mostrar um dos programas que a gente tem aqui. Depois a gente pode ir para outro, tá? Então, para mostrar um dos programas que a gente tem aqui, é um programa que eu estou rodando outras coisas. Vou compartilhar aqui. Eu vou compartilhar, porque acho que era melhor compartilhar uma janela. Deixa eu ver. Uma tela. Vou compartilhar minha tela, hein? Por que não foi? Ih, deu pau. Rodou. Tem alguém me ouvindo? Sim, professor, só que aparece só o mouse aí. Parece só o mouse, né? Travado, né? Deu pau aqui, cara. Foi no Teams, ó. Não sei. O negócio foi brabo aqui, né? Vou gerar o meu computador. Eu acho que vocês estão ouvindo, talvez estejam até. Ah, não estão ouvindo minha voz pelo iPad, não. Estão ouvindo por aqui.
Tem que dar um bug aqui, gente. Nem sair, nada funciona. Peraí. Tenta dar Ctrl Alt Del. Tentei. Está feio aqui, cara. Ficou feio pro meu lado. Alguém consegue ver se a gravação ainda tá fazendo? Ainda tá. Vou fazer um hard stop aqui. Deixa eu ver se eu vou aparecer de outro lugar agora, eu vou aparecer como meu filho. Ó. Eu dei parei na marra ali o programa. Estou religando meu computador. Mas, enfim, na verdade, pessoal, acho que eu vou fazer o seguinte. Ó. Eu vou religar aqui tudo e dar uma olhada. Para saber se vocês têm alguma dúvida aí sobre o que eu falei, se querem fazer algum comentário, conversa um pouco comigo agora. A questão da condição de contorno, você vai falar na próxima. Oi? Condição de contorno, eu vou falar na próxima. Condição de contorno tem uns detalhes. Tá? Eu estava pensando em não fazer nada mais hoje, porque até a gravação, não sei se a gravação continua acontecendo, mas olha aí, mudou alguma coisa aqui. Meu computador está ligando aqui. E qual que seria a minha ideia? Então agora você já tem uma noção. Quando você abrir o programa, você vai ver uma série de estruturas que foram desenhadas para, na verdade, preencher matrizes de coeficientes. A, B, C, D. É um programa que fica... Oi, Isabel. Que fica fazendo matriz de coeficientes, tá? E deixa eu ligar aqui, ó. Tô ligando o Teams aqui de novo no computador. Assim que eu entrar no Teams ali do computador, eu vou largar esse aqui. Beleza. Ih, começou nova aqui. Já tô chegando de novo. Poxa, foi o dia mais enrolado de todos, né? Fala a verdade. Ó. Pessoal, esse negócio é ruim. Ó, entrei, vou sair daqui. Voltei, tô aqui de novo. Parece que está sendo gravado ainda. Eu não vou nem me esquentar muito a cabeça, tá? Olha só, eu vou abrir o Visual Studio aqui. Vou projetar o meu Visual Studio aqui para vocês. Já vou começar a fazer o compartilhamento. Compartilhar uma janela, vou compartilhar. Aquela hora eu tentei compartilhar uma tela quando deu pau. Legal, ó. Vocês estão vendo a minha tela aí do Visual Studio? Agora sim. Quase. Na hora que ela aparecer, você fala aí para mim se ela chegou? Chegou. Chegou, né? Olha só, esse aqui eu acho que é melhor a gente olhar uma versão até um pouco menor do programa. Esse aqui eu estava trabalhando nisso hoje, antes da nossa aula, e aí eu vou dar uma noção aqui para vocês de como que é a cara aqui do nosso programa, tá? E o que cada estrutura dessa faz aqui, beleza? Olha, então eu não vou mergulhar fundo em todos os lugares, mas boa parte do que eu mostrar aqui vocês já vão reconhecer em todos os programas que a gente compartilhar com vocês, tá? Então, repare, né? Aqui a gente colocou todas as bibliotecas que nós mesmos criamos, tá certo? Bom, vamos lá. O que é essa primeira parte aqui, né? Isso aqui, na verdade, é só esse programa aqui, Setup Simulation,
é o programa que vai ler o arquivo de dados, que tem os dados que eu quero, por exemplo, o tamanho. Como é que é esse arquivo de dados, né? Aquele que eu já falei para vocês, tem, isso aqui é o tamanho da malha, o número de nós em cada direção. Esse é um problema que tem transferência de calor, então, na verdade, eu entro com o número de Rayleigh, o número de Prandtl e o número de capilaridade, porque também pode ter uma gota lá dentro. Isso aqui é a razão de viscosidades, tá? Mas eu tirei a gota para os testes que eu estou fazendo hoje. Isso aqui é tudo bobagem. E aqui tem aquelas outros parâmetros de controle, tá? Então, enfim, o que esse Setup Simulation faz? O Setup Simulation lê o arquivo de dados e vai preparar a simulação. Então, vamos olhar lá essa estrutura que tem nele para a gente ver o que ele faz, tá? Então, ele tem essas rotinas aqui, ó. Essa aqui é a subrrotina Setup Simulation. A Setup Simulation, ela chama outras subrrotinas, às vezes fica meio paranoico, nem sempre é assim, tá? Mas essa aqui faz a malha, e essas aqui fazem o setup das outras coisas. Vamos dar uma olhada em cada uma delas, rapidamente. Para ver se vale a pena a gente olhar na aula de hoje. Por exemplo, né? O setup de malhas. Nós temos um módulo que é o Mesh. Nesse módulo Mesh, o que tem? Tem as quantidades associadas ao Mesh. O número de nós, o dx e o dy, que na verdade tem que ser iguais, esse é um defeito do programa, eles tinham que ser todos iguais. X mínimo, Y mínimo, LX, LY, não sei porque que tem esse XY aqui, tá? Então, declara as variáveis. Declarou as variáveis. Esses aqui são os vetores, eles são declarados como allocatable, para depois a gente dizer qual é o tamanho deles. Tá? Se você tiver dúvida, você me para. Eu prefiro te explicar a sua dúvida do que ficar falando igual um doido, igual eu estou fazendo. Tá? E aí, o que vai acontecer? Olha só, tem várias subrrotinas que vão em professor, Fala. Eu tenho uma dúvida aí, aproveitando. Diga. Para que serve o implicit none? Boa dúvida. O implicit none serve para que eu seja obrigado a declarar todas as variáveis. Então, quando eu dou implicit none aqui, ó, todas as variáveis que eu usar precisam estar explicitamente declaradas, ou dentro da subrrotina, ou no módulo que contém a subrrotina. Então, por exemplo, o que é declaração explícita? Eu tenho que chegar e falar assim, ó, tem um character de tamanho livre, chama file name. Então, o implicit none fala, eu não poderia como é que fala, usar uma variável chamada file name sem ter feito a declaração dela antes. Isso era possível no Fortran antigo, e isso é possível numa série de linguagens modernas, sabe? Incluindo Python. Acho que Python você pode programar sem declarar nada a hora nenhuma, né? E ele vai tentar entender o que você fez lá. Mas aqui a gente não considera isso uma boa prática. O implicit none serve para você ter que declarar sempre. Sacou? Entendi. Ou seja, nenhuma variável é implicitamente conhecida. É isso que ele quer dizer. Tá? Tá bom. Aí aqui, bom, então aqui eu fiz, ó, leitura, isso aqui, essas estruturas que vocês vão encontrar, assim, ó. Isso aqui é para abrir um arquivo. O nome do arquivo é file name. Ele vai ter sido fornecido para essa subrrotina, tá certo? E lá no file name ele vai ler os dados desse jeito aqui. Aqui é uma coisa que... Lê o meu comentário aí que você vai entender, tá? Reading directly from name list like magic. Ele consegue... se você fez esse tipo de leitura aqui, isso funciona assim, ó. No arquivo de dados, onde você botar assim, mesh data, é só você botar as quantidades lá que ele vai lá e lê. Quer ver, ó? Vou abrir o arquivo de dados aqui. Vai ter um lugar aqui que vai estar escrito mesh data. Ele vai lá e lê isso aqui. Aqui começou o mesh data, aqui terminou o mesh data. Ele vem aqui, pá, faz essa leitura aqui sem eu ter que ler nome a nome. Entendeu? Então, é isso que está acontecendo. Então, vou lá no Setup Mesh agora. Aqui, o Setup Mesh está aqui. O que ele faz? Olha lá. Ele chama aquela subrrotina, que é o Load Data for Mesh.
vai ler os dados da mesh, aí ele vai alocar x, y, criou o tamanho dela, calcula quem é o ΔX, quem é o ΔY, e faz o cálculo de x e de y da malha. Só isso, uma subrrotina bem boba, tá? Mas, como é que fala? Ela criou a malha física aqui, que são os nossos quadradinhos, tá? Vou voltar aqui para o cara. Eu quero achar uma coisa mais. Então, esse setup simulation, eu não vou ficar mostrando todas as coisas que ele faz setup, porque não é meu foco hoje. E tampouco eu acho que vai ser algum dia. Aqui você vai mergulhando e vai tentando ver. Quando você tiver dúvida, você me chama em qualquer meio que você encontrar para me chamar. E-mail, WhatsApp, reunião virtual, pô, eu respondo tudo, tá? Vamos dar uma olhada no que é esse Update ABC for Press. Isso aqui é interessante, eu quero te chamar a atenção. Vou ver onde é que está. Vou pedir para ele abrir para mim. Ah, eu tenho que abrir ele, não está aberto aqui. Update ABC for Press. Olha que legal, pessoal, tá? Essa subrrotina ABC for Press, quando a gente olhou lá o nosso sistema de pressão, que eu fiz aí na aulinha de piscando aqui no iPad, a gente viu que o A era 1 ou 1 sobre H ao quadrado, o B também era igual, o C era menos 4 sobre H ao quadrado, o A, B, C, o D e o E são iguais a A e B. Então, essa subrrotina ABC for Press, ela é muito fácil. Isso aqui significa o coeficiente A da matriz, né, para resolver o sistema. Como é que fala? O coeficiente A da pressão, o coeficiente B do sistema de pressão, o coeficiente C do sistema de pressão. Os outros coeficientes eu não preciso conhecer porque são iguais. Então, na verdade, nem esse eu não precisava, ou esse, eu precisava fazer isso tudo em uma coisa só, se eu quisesse, tá? Então, olha só que interessante. Aí tem essa estrutura aqui, é para aplicação de condições de contorno, isso aqui é para a solução da equação da temperatura. Tudo que está comentário não precisa se preocupar. Olha que interessante. Vamos ver o update ABC for U e V, que é aquela equação de Helmholtz que eu falei lá. Vamos ver se ela é muito complicada. ABC for U e V. Bom, essa aqui já é mais complicada porque ela pode ter mi variando, tá? Mas, no fundo, né, calculou o mi lá no lugar certo, ele calcula lá o A de U, o B de U, D de U, E de U e C de U. Tá vendo? Então, você tem que fazer as contas lá das diferenças finitas. Aqui está aparecendo um número de Prandtl, porque a equação é um pouco diferente e tal. Mas uma vez que você trabalhou no papel direitinho, fez a sua discretização, descobriu quem é a sua equação de diferenças finitas e quem são os A, B, C, Ds e Es na sua equação, você só tem que... O programa, ele é um cara que monta esses... Ele cria esses vetores aí com esses coeficientes. Muito bem. Depois que ele criou esses vetores com esses coeficientes, em algum... tem outro vetor que é mais, às vezes, que dá trabalho, que é o vetor F. Tem o F para pressão. Deixa eu ver se eu acho o F para pressão. Aqui, ó. O F para pressão, que foi o da aula de hoje. Get F for press. Deixa eu ver se eu acho esse cara aqui. Get F for press. Achei, tá? Olha que maneiro, tá? Esse 1,5 aí, esse 1,5 eu te explico outro dia, porque essa discretização aqui, pessoal, ela não é usando o método de Euler implícito. Ela está usando um outro método de discretização temporal. A gente vai tratar disso também. Mas o mais importante é que você está vendo aqui o divergente de U, ó. É o U em I menos o U star, ó. Gosto de usar variáveis com um nome bem ridiculamente, sim, U estrela, né? Então, U estrela em I menos 1, dividido por ΔX, V estrela em I em J menos 1, dividido por tal. Aí tem um coeficiente dividido pelo ΔT, que vocês vão ver que esse cara aparece lá na discretização.
Então, aqui eu montei o F for Press. Então, se você olhar, vamos voltar aqui para o programa principal de novo, vamos tentar ver o que está acontecendo, né? Então, do do aqui, né, que é onde vai andando os time steps. Reparem, os ABCs, boa parte deles pode ser montada fora do do, porque os vetores são constantes. Muitos A's, B's e C's são constantes. Por exemplo, da pressão é constante, então você só monta ele uma vez, tá? Quando tem a equação da temperatura é a mesma coisa, tá bom? O de velocidade não é verdade quando tem uma gota lá dentro, porque a presença da gota muda espacialmente a composição dos, dos, dos coeficientes, então a gente tem que recalcular toda vez. Os Fs sempre precisam ser calculados. Então, você sempre tem que calcular o F das variáveis. Então, nesse caso, tem F da temperatura, porque eu tenho energy equation aqui, tá? Mas, ó, você vai ter o F para UV. Você vai ter o F para pressão, que foi aquele que a gente viu, não é isso? E em algum lugar ele vai ter que resolver o sistema linear. Em geral, ele está resolvendo o sistema linear em alguma subrotina que chama-se get, né? Ele get o star. Esse get o star ele vai ser a subrotina que calcula o sistema linear. Quer ver? Ó? Get o star. Repare, ele usa uma das bibliotecas de resolver sistema linear, a LSys. E tudo que está em comentário não interessa. Olha o que ele faz. Ó. Ele chama uma subrotina. Olha o que entra na subrotina. Entrou. Aqui ficou até ruim, eu posso dar uma ajeitadinha para ficar mais claro ainda. Entrou o A do U, B do U, C do U, E de U, F de U, e o que sai? O U star. A mesma coisa aqui. A de V, B de V, C de V, o que sai? O V. Então, aqui eu resolvi os dois sistemas, tá? Eu posso até te dar uma dica dessa nomenclatura. Isso aqui significa Pre-Conditioned Conjugate Gradient para o stencil de 5 pontos, pré-condicionado pelo SSOR. Isso é o que significa isso. Mas se você quiser encarar isso como simplesmente uma caixa preta, isso é uma subrotina que resolve o sistema linear de uma forma minimamente competente, assim, para não demorar muito, tá? E então, o que você vai ver nos programas é isso, tá? De certa maneira, se você abrir o Fendir lá, deixa eu abrir o Fendir aqui. Fechar esse solution. Save. Vou abrir o Fendir por aqui. Vamos dar uma olhada aqui no main do Fendir para ver se a gente consegue identificar essas estruturas, tá? Ele tem uma interface aqui um pouco mais elaborada, porque tem mais solvers de sistema linear, tá certo? Mas olha bem, esse starter é uma subrotina que essencialmente vai fazer o quê? Ela vai carregar os arquivos de dados, alocar a memória, etc. Aí depois vem um fio ABC. Cara, dentro desse cara aqui você vai preencher ABC de um monte de gente lá, que são justamente esses, como é que fala? Esses coeficientes lineares aí, tá? E aí depois, como aqui pode ter ferrofluido, pode não ter, tem mais equações que estão sendo resolvidas aí. Então, por exemplo, aqui isso aqui toda a gente vai resolver a equação do campo magnético, em alguns casos, né? Então, você tem que, ó lá, vai ser sempre isso. Ó, você vai preencher o ABC do psi magnético, o potencial magnético. Isso aqui não importa. Isso aqui o que é? PCG, PSI. Olha quem entrou nela. Entrou o A do PSI, B, PSI, C, ou seja, entrou os ABCs, como é 3D, tem mais gente, ó, tá certo? Vai até G, sai o psi,
E aí tem outras variáveis auxiliares que tem a ver aqui com o método de solução, tá? Que é um método mais elaborado, que é o método multigrid, tá bom? Então, mas essa aqui é uma solução de sistema linear. O que é o problema? O que esses programas, eles fazem o quê? Eles montam as matrizes A, B, C, D, resolvem os sistemas lineares, tá certo? E em algum lugar vai ter um update, né? Então, isso aqui, ó, quando tem ferrofluido, ou seja, se tiver campo, né? Isso aqui também é bobagem, plá, 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 tudo bobagem, isso aqui é bobagem, é tudo coisa assim. If first iteration é igual a 1, né? Coisas para a primeira iteração, você não precisa se preocupar agora, tá? Mas olha lá, aqui começou a brincadeira mesmo, aqui que vai começar o loop. A gente não tem muita coisa. O que a gente tem é aplicação de condições de contorno, calcula fio H, porque aqui em 3D você vai ter A, B, C, D, E, F, G, o vetor de forçamento é o H, então você tem que preencher o H, porque todos os outros coeficientes são mais ou menos, não, são constantes, tá? Nesse caso. Então, fio H. Aí depois que fio H, ele faz o quê? Essa subrotina aqui é uma rotina poderosíssima, mas para fazer o quê? Resolver, cara, os sistemas lineares de U, V e W, tá? Então ele resolve. Com essa estruturinha aqui, é só se for simple shear, ele usa isso. Se não for simple shear, ele usa uma subrotina que é mais lenta, porém mais robusta, resolve mais coisas, né? Pronto, aqui ele fez o quê? Resolveu o campo de velocidade. Aqui vai ser o campo de pressão. Esse Q aqui vai fazer o papel da pressão falsa. Então, ele vai preencher o H da pressão. De novo, ele se fosse simple shear, ele resolve a pressão aqui. Se não fosse simple shear, ele resolve a pressão acolá. Acabou, resolveu a pressão, faz update. E já era, minha gente. Aí resolveu o escoamento. É só isso. O update é aquela parte em que você faz o n mais 1 igual a U estrela mais alguma coisa, tá? Bom, já era mais ou menos, né? Aí tem que fazer o level 7, que é transportar. O level 7 tem outra conversa, tá? Então, e aqui é o campo de novo, se tiver o campo dentro do loop, né? Então, parece que é muita coisa, mas não é. São poucas estruturas, tá? Eu não vou tentar nem explicar nada sobre a estrutura de level 7, porque a gente tem que estudar o level 7 para ir lá na estrutura de level 7, tá? Bom, é isso, gente, que eu queria apresentar para vocês hoje. Eu vou parar a minha projeção, a não ser que vocês tenham dúvidas. Se tiver, eu posso projetar de novo. Espero estar Sem dúvidas, aparecendo para professor. vocês. Dúvidas, pessoal? Eu posso, como se diz assim, podemos parar a gravação. A minha intenção agora é o quê? Que vocês Eu acho que a melhor maneira de a gente aproveitar isso é vocês irem vão usando o programa, tá certo? Vão se habituando aí com a linguagem, né? Vão tentando fazer análise dos dados, dar uma olhadinha. Eu acho que na semana que vem nós poderíamos tentar deixar uma tarefa. Eu vou tentar deixar uma tarefa para vocês na hora de usar o Fendir, o Fenrir, que é o programa aí, e uma tarefa do tipo assim, vamos rodar um Simple Shear, fazer assim 3 pontos num simple shear e calcular a viscosidade numa emulsão diluída no simple shear usando 3 pontos, tá? Isso aí a gente consegue fazer aqui no Fendir e aí a gente vai aprender a fazer isso. E é isso. E aí eu acho que a maneira de vocês aproveitarem essas aulas é vocês tentarem identificar as estruturas, olharem o programa e tentando fazer do programa uma coisa sua. Eu sei que é muito difícil, muito chato a gente olhar o programa de uma outra pessoa. Como esse programa não é todo meu mais, eu às vezes acho chato quando eu estou olhando para ele, mas é o que tem, é o que a gente vai, a nossa ferramenta. É uma ferramenta muito boa, principalmente para resolver sistemas lineares de uma maneira esperta e com muitas ferramentas bastante elaboradas aí, que estão bem associadas ao nosso modelo, tá? Sim, e claro, a gente tem que trabalhar ainda, antes de ir para o level 7, a gente tem que trabalhar na questão das condições de contorno. Falar nisso, condição de contorno é uma das coisas que a gente vai mudar no programa, né?
Porque quando você muda a condição de contorno, é que você sai de um escoamento simples de cisalhamento para um escoamento de pura extensão, ou você pode ir para um escoamento oscilatório. Isso tudo se dá na aplicação de condições de contorno, né? Que é o que nós em algum momento faremos. Beleza? Então, vou parar a gravação.